Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula aqui da segunda edição do nosso curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã. E hoje então nós vamos começar falando um pouquinho sobre diversidade das abelhas, a diversidade geral das abelhas. Então vou tentar nessa primeira aula dar aí uma visão geral de como a gente pode identificar as abelhas e de algumas características específicas, e depois aos pouquinhos a gente vai se aprofundando nos temas conforme o curso for avançando, certo? Bom, pessoal, eu gosto sempre de começar essa aula sobre diversidade trazendo primeiro uma definição sobre diversidade biológica ou biodiversidade, tá certo? Essa é uma definição que é usada pelo pessoal da ONU, né, o braço do meio ambiente aqui da ONU, que é da PNUMA, e também da IUCN, que é a seguinte: biodiversidade é a diversidade de vida em todas as suas formas, níveis e combinações. Inclui diversidade de ecossistemas, diversidade de espécies e diversidade genética, tá certo? Nessa aula de hoje, a gente vai abordar especificamente diversidade de espécies, tá? Bom, mas quando a gente está falando aqui então de diversidade de abelhas, a primeira coisa que vem à cabeça é: quem são as abelhas? Como eu distingo as abelhas de outros insetos da ordem Hymenoptera, por exemplo? O que diferencia uma abelha de uma vespa? O que diferencia uma abelha de uma formiga? Tá certo? Bom, tem uma série de características que podem aí ser usadas para a distinção desses grupos. Algumas delas são morfológicas, outras delas são comportamentais, tá certo? Então eu vou passar por algumas que são mais fáceis de serem observadas e que também são as mais marcantes, né? A primeira delas, e que chama bastante atenção, é que uma característica geral das abelhas é que larvas e fêmeas adultas sempre têm como fonte proteica de alimento o pólen, tá certo? Então, nós podemos dizer aí que as abelhas são vegetarianas, tá certo? Elas comem, elas se alimentam do que é a partir de provisões alimentares que vêm das plantas, né? Pólen para obter proteína e outros nutrientes, e o néctar como fonte de carboidratos, né? Uma segunda característica, e ela é comum às nossas abelhas, é que ela tem a presença de pelos ramificados, e frequentemente esses pelos são plumosos. Então veja, nessa foto aqui ó, do professor Clemens, que é uma micrografia eletrônica aqui, dá para reparar o quanto que esses pelinhos aqui, eles são as cerdas, mas eles são todos ramificados, todos plumosos, né? Isso aí serve basicamente hoje em dia para que uma melhor aderência dos grãos de pólen, embora essa não fosse a função original desses pelos ramificados, né? Uma outra característica que nós podemos utilizar para diferenciar aí as nossas abelhas é que sempre o base-tarso, na perna posterior, o base-tarso sempre é mais largo que os outros tarsômeros. Se você olhar aqui, então, isso aqui é uma perna, tá certo? A perna posterior de uma abelha. E aí, logo depois aqui, ó, na tíbia você vai encontrar em algumas espécies, né, em um grupo de espécies aqui a corbícula, e logo embaixo você já vai ter o base-tarso. Repare que essa estrutura aqui, então, ela é mais larga do que as outras estruturas para o resto da perna, para o comecinho, a parte mais distal da perna, tá certo? Então essa é uma característica aí que também é comum às abelhas. Nós também temos uma outra característica comportamental, e essa eu aprendi hoje estudando para montar essa aula, né? Num paper recente que acabou de sair, uma enciclopédia muito legal, chama Enciclopédia dos Insetos Sociais. Ela está disponível na internet, né? Não é difícil de conseguir, está em inglês, mas são textos muito legais.
E essas aqui, então, é que todas as abelhas, elas limpam, quando elas coletam recursos, né, elas acabam por limpar essas pernas dianteiras. Então, o primeiro par de pernas, elas limpam, sempre esfregando essa perna na junção entre o fêmur e a tíbia nas pernas medianas. Então, o que elas fazem? Elas raspam uma perna na outra. Então, isso é uma coisa comportamental, mas que também é comum a todas as abelhas. Uma outra característica morfológica, aqui se você pegar a asa posterior, essa aqui é um desenho da asa posterior, tá certo? Então, se você for ver aqui, o pessoal que trabalha com taxonomia, eles têm nome para tudo, né? E cada veia que a gente tem aqui na asa posterior tem um nome. E uma característica comum das abelhas é que esta veinha aqui, ó, chamada de CUA, ela é sempre menor do que a segunda parte, que eles chamam de segunda abscissa, dessa outra veia aqui, M mais CU, tá certo? Então, essa é sempre menor que essa. Toda abelha tem essa característica. Existem algumas outras, muitas dependem de dissecção dos bichos, outras são mais difíceis de você observar, embora sejam externas, então acho que dá para a gente ficar por aqui, tá certo? Bom, dando continuidade então, pensando aí nas abelhas, elas surgiram há aproximadamente aí 125 milhões de anos, né? Com provavelmente junto do surgimento das angiospermas, tá? O fóssil mais antigo encontrado dessas abelhas é dessa espécie aqui, ó, é uma espécie já extinta, né? De Coscapa apícola, né? Esse aqui, esse fóssil que está presente no âmbar, né? 100 milhões de anos aí já é a parte da segunda metade do Cretáceo. As plantas com flores, as angiospermas, surgem ali mais ou menos entre 130 a 120 milhões de anos. E se você olhar aqui, essa abelha que a gente tem, esse fóssil aqui, né, já descrito, ela já apresenta características que são intermediárias entre as vespas, que são um grupo irmão das abelhas, e as próprias abelhas. Então, para chegar nesse ponto, já teve que ter aí um tempinho de evolução, né? Então, provavelmente aí acredita-se que as abelhas surgiram há 125 milhões de anos. Então, esse é o fóssil mais antigo de abelhas. Nós também temos outras evidências de que as abelhas já existiam aí há aproximadamente esses 100 milhões de anos. Esse é um fóssil de um ninho de uma abelha solitária que nidifica no chão, tá certo? Provavelmente esse ninho aqui, isso aqui são cinzas vulcânicas, o que a abelha fez, essas cinzas deviam estar frescas, ela fez o ninhozinho dela, quando as cinzas endureceram, fossilizou o ninho junto, né? Então esse fóssil foi achado nesse pedaço de terreno aqui, nas rochas com aproximadamente também 100 milhões de anos, da espécie Selicalicnus kraussei, né? É uma abelha da família dos Alictidae, né? Então temos aí essa evidência que é também de um ninho bastante antigo. Então são organismos que já existem aí há muito tempo. Se você pegar o fóssil de o outro fóssil mais antigo que nós temos, que é da Cretotrigona, ele tem aí aproximadamente 65 milhões de anos, mas ele já é um fóssil de uma abelha sem ferrão, um Meliponine, muito parecido já com os Meliponine que nós temos hoje, ou seja, bastante tempo de evolução até chegar nesse estágio que tem da Cretotrigona, tá? Bom, as abelhas, em termos de origem, provavelmente elas se originaram em regiões ali, enquanto ainda os continentes estavam juntos, né? Não ainda na Pangeia, mas quando já estava separado ali e a parte sul do continente, que a gente chama de Gondwana, estava ali. Então, provavelmente numa região com clima semiárido e temperado, tá? As razões que levam a gente a achar isso é que se nós olharmos hoje em dia, as abelhas elas são muito mais diversificadas em regiões
semidesérticas e temperadas do que quando nós comparamos com regiões tropicais e úmidas, que é o contrário do que é o senso comum, né? Sempre acha que os trópicos são muito mais ricos em número de espécies do que as regiões mais secas e frias. E com as abelhas acontece justamente o contrário. Então, elas são mais abundantes nessas regiões semidesérticas temperadas. E ainda, se você pegar das famílias de abelhas, todas as linhagens basais, elas são muito mais abundantes e diversificadas justamente nesses ambientes mais secos, né? O que é um outro indicativo de que as abelhas surgiram, então, nesse tipo de ambiente. No finzinho do ano passado, saiu o famoso Mapa Mundial das Abelhas. É esse artigo que está aí na tela, tá certo? E o que os pesquisadores fizeram, eles pegaram as ocorrências de abelhas, os relatos e os registros de abelhas que nós temos aí ao longo do planeta como um todo, tá certo? E fizeram um mapa de distribuição e as áreas de maior probabilidade da gente encontrar o maior número de espécies, tá certo? O que eles demonstram nesse mapa, quando eles fazem esse estudo, é basicamente isso aqui, ó. Quanto mais escuras são as áreas, maior é a probabilidade da gente encontrar uma maior riqueza relativa de espécies, ou seja, um maior número de espécies nessas áreas. Então, repara, ó, sempre em regiões mais secas e mais frias, né? Então, aqui, isso seria nas Américas, e se você olhar aqui no Velho Mundo, né, na parte do continente europeu aqui, e também aqui no sul da África, em Madagascar, e nas partes mais ao sul aqui da Austrália. Eu, particularmente, tenho um pouco de reservas quanto a esse trabalho. Eu acho que eles estão subamostrados. Faz muito sentido tudo isso que esses pesquisadores fazem aqui, mas eu acho que a base de dados deles não é boa o suficiente para eles poderem fazer todas essas afirmações, embora faça sentido. Tá certo? Se vocês quiserem, a gente discute melhor isso lá na live que a gente vai fazer na primeira live do curso. Bom, ainda segundo esse trabalho, nós temos hoje em dia, atualmente, 20.555 espécies de abelhas descritas no mundo. Tá? Existem aí algumas estimativas de que esse número pode chegar até aí uns 30 mil, mais ou menos, né? Nós temos ainda uma falta muito grande de locais não amostrados, uma falta muito grande de taxonomistas para poderem avaliar e descrever novas espécies, né? Então, vamos ficar com esse número aí de aproximadamente umas 20.500 espécies que nós temos. Dessas 20.500, de 80 a 85% dessas espécies são as chamadas abelhas solitárias, né? Então, são abelhas que são as famosas abelhas polivalentes, né? Então, quando a gente sempre um pensamento comum quando a gente pensa em abelhas, obviamente sempre a gente vem na nossa mente uma rainha, um monte de operárias, uma colmeia, né? Mas essa não é a realidade para a grande maioria das espécies. Então, aí em torno de 80 a 85% delas são solitárias. De 10 a 15% são as chamadas abelhas parasitas. Nós vamos falar um pouquinho delas mais para frente ainda nessa aula, tá certo? Mas é um número muito grande de espécies, que são aí as chamadas espécies parasitas, e só aproximadamente 5% delas é que são espécies sociais, né? Que é esse estereótipo que a gente tem de rainha, operária, colmeia e tudo mais. Embora os graus de socialidade aqui, eles variem um pouquinho, a gente vai também falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, aqui no Brasil, o último levantamento numérico que nós temos assim foi esse feito pelo professor Fernando Silveira, o Eduardo Almeida e o Gabriel Melo, no livro deles de 2002. Temos aí então aproximadamente umas 1.700 espécies descritas e uma estimativa que nós tenhamos aí umas 3.000 espécies de abelhas no Brasil,
tá certo? Bom, eu vou trazer agora aqui, além disso, algumas curiosidades para a gente conversar, algumas informações gerais sobre as abelhas, né? Porque nem tudo é regra. As abelhas, vocês podem imaginar, né? Com 20.500 espécies, nós temos aí uma variedade muito grande de formas e de características e como é que isso vai variar. Então, por exemplo, vocês lembram lá do comecinho da aula, todas as abelhas apresentam pelos ramificados, tá certo? Isso quer dizer que toda abelha é muito peluda? Não. Então veja, algumas espécies, como essa primeira exemplo que a gente tem aqui, ó, a Dasypoda hirtipis, que é uma melitide, da família Melitide, ela é uma abelha extremamente peluda. Tá vendo? Então, veja, ela tem muitos pelos na cabeça, aqui na parte frontal da cabeça, no tórax, o abdômen. Veja o tamanho desses pelos aqui nas pernas, tá certo? Então, ela é aí um exemplar de abelha peluda. Esta outra aqui, já, ó, essa Euryglossina leiburnensis, você não tomar bastante cuidado e não olhar aí com aquelas características que a gente já discutiu lá no começo, facilmente você acha que ela nem uma abelha é, tá certo? Inclusive, tem um curso aí do professor Lawrence Packer e de outros taxonomistas muito importantes aí que acontecem nos Estados Unidos, e sempre que você faz, esse é um exemplo que eles sempre mostram, a euriglossina aqui, e uma galera nunca acha que isso aqui é abelha, embora seja uma abelha, tá certo? Uma outra coisa que também é bastante interessante é que as abelhas, em geral, exploram aí os recursos vegetais, tá certo? A gente já conversou um pouquinho lá no começo da aula que elas utilizam o pólen como fonte proteica e de outros nutrientes e o néctar como fonte de carboidratos, tá certo? Mas algumas espécies de abelhas, elas acabaram sofrendo uma reversão dessa característica e se alimentam aí então de fontes animais de proteína e carboidrato. Essa foto que a gente está mostrando aqui, ó, é uma abelha sem ferrão, ela acontece aqui no estado de São Paulo e também em outros estados aqui, ela é chamada Trigona hipogeia. O nome popular dela é Mombuca carniceira. O que acontece? Essa é uma abelha que não coleta pólen como fonte proteica para suas larvas. O que ela vai? Ela vai em animais mortos e ela come essas carcaças e leva essa fonte de proteína de volta para o ninho, certo? Nós temos aí algumas espécies que fazem isso, umas 3 ou 4 conhecidas e já descritas com esse comportamento. Então veja, isso é até interessante, né? As abelhas, elas são um grupo irmão das vespas, e vespas basicamente são carnívoras. O que elas fazem é, elas pegam presas como outros invertebrados como presa, maceram, levam para o ninho e colocam seus ovos em cima. A abelha é uma vespa vegetariana, tá certo? Que desistiu de caçar outros animais e foi buscar fontes alimentares em recursos vegetais. E estas abelhas aqui são as rebeldes da família que simplesmente desistiram então do pólen e voltaram para a carne como fonte proteica. Né? Uma outra informação sobre as abelhas que a gente tem aqui, elas têm uma enorme variação de tamanho, tá certo? Então veja, elas podem variar aí desde 1,7 milímetros, como é o caso aqui, ó, dessa abelhinha, a abelhinha que tem nos Estados Unidos, o nome dela é Perdita mínima, esse é o nome científico dela, você pode imaginar como ela é pequenininha, né? 1,7 milímetros, é aquela, não dá nem 2 risquinhos na régua, e repara o tamanhozinho dela aqui, perto do olho de uma outra abelha maior aqui. Né? Então essa é a menor que nós temos, a Perdita mínima, e ela pode variar aí até 40 milímetros, ou 4 centímetros, que é o caso desta abelha aqui, que acontece na Indonésia, que é a Megachile pluto.
tá? Então ela tem 4 centímetros de comprimento de corpo, e se você medir de ponta de asa até ponta de asa, 6 centímetros, 6 centímetros e meio, só para vocês terem uma comparação. Isso aqui é uma abelha apis, tá certo? Em seu tamanho normal, né? Então uma apis perto da Megachile Pluto aqui, e a perdita mínima perto da cabeça da Xilócopa aqui, tá certo? Então, essa variação enorme de tamanho certamente também vai influenciar depois a relação delas com as flores e como é que elas exploram isso, que é assunto para uma próxima aula. Uma outra coisa que sempre vem aí à cabeça quando a gente está falando de abelhas é o caso da socialidade, né? Das abelhas serem sociais e serem aí, então, aquele estereótipo que as pessoas têm, né, que a gente já conversou um pouquinho, sobre rainha, operária, colmeia e tudo mais. Bom, desses 5% de abelhas que são sociais, nós temos aí a característica de socialidade tendo surgido independentemente em vários grupos, né? Então, ela surgiu aí nas subfamílias dos Alictini, e tem essa foto aqui como representante, né? Esse aqui é um gênero Algochloropsis, né? E também nos Apini, que é a nossa socialidade como a gente conhece, né? Então, como representante, botei aqui uma jataí, a Tetragonis cangustula, né? Que vai apresentar esse tipo de socialidade que a gente conhece como eusocialidade, onde você tem divisão de trabalho, diferenciação de castas, sobreposição de gerações, que a gente vai falar também na próxima aula. Mas, por exemplo, se você, todo mundo aqui que já abriu algum dia uma colmeia de abelha sem ferrão e olhou lá dentro e deu a sorte de ver uma rainha, você não tem dúvida que aquela é uma rainha, tá certo? A diferenciação morfológica delas é muito grande das operárias, das rainhas, né? Nessas outros grupos aqui, como nos Alictini e também aqui nos Alodapini, que são um grupo muito próximo de abelhinhas aqui da família das Xilócopas, só que essas são bem pequenininhas, em geral, essa socialidade é uma coisa muito mais primitiva. Ela funciona mais como uma divisão de tarefas dentro de um espaço, mas você não tem diferenciação morfológica entre rainhas e operárias. Tanto que aqui nesses grupos nós nem chamamos elas de rainhas e operárias, né? A fêmea que bota os ovos nós chamamos de dominante e as outras são subordinadas. E essa decisão de quem é dominante e quem é subordinada, em geral acontece por imposição física. Elas brigam e a que ganhar a briga bota ovos e a quem perdeu fica mais ou menos servindo aquela fêmea dominante, tá certo? Então, são casos muito interessantes, mas daria para a gente fazer uma aula só sobre isso aqui. Agora, uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém entra muito a fundo, é justamente nas abelhas que são chamadas as espécies cleptoparasitas, tá certo? Nós temos aí aproximadamente umas 2.500 espécies que se enquadram nessa classificação de cleptoparasita. Então, como é que isso funciona? Veja, essas abelhas, elas não vão nas flores coletar recursos para trazer e montar um ninho onde elas vão aprovisionar, colocar o ovinho, fechar a célula e ir embora. O que essas abelhas fazem? Elas, em geral, ficam ali, na área onde outras espécies estão construindo seus ninhos, e quando essa abelha sai do ninho, elas rapidamente entram ali, botam o seu ovo na célula aprovisionada com alimento larval e vão embora. Quando a outra abelha volta, por vezes ela acha, ih, rapaz, coloquei o ovo aqui já, fecha a célula e começa a construir uma nova, só que, na verdade, todo o trabalho que ela tinha feito de colocar as provisões ali naquela célula agora são para o ovo dessa outra abelha, certo? Tem uma variedade enorme de comportamento.
Por exemplo, em alguns casos, elas vão chegar ali, a célula já está aprovisionada, já tem o ovo do outro hospedeiro, ela bota o seu próprio ovo. Então, ficam os dois ovos ali, algumas matam os ovos, outras escondem o ovo, e esse ovo eclode antes e uma larva mata a outra. Tem casos de larvas que já nascem aí com algumas mandíbulas muito grandes para matar as outras larvas, né? Então, é uma série de estratégias que essas abelhas utilizam para fazer aí a sua oviposição e dar continuidade a essas linhagens, tá certo? Bom, nós também temos um outro tipo de cleptoparasitismo, né? Então, que é o que acontece. Essas abelhas aqui são todas solitárias, tá certo? E aqui a gente vai ter também um caso de cleptoparasitismo em abelhas sociais, né? Então são 3 gêneros aí de abelhas sem ferrão que têm esse comportamento, ou seja, elas não visitam as flores para coletar alimento, e em vez disso elas pilham outros ninhos, né, de outras espécies. O nosso exemplo mais famoso é a Lestrimelita limão, a abelha limão, que é essa da foto aqui que nós temos, né? Ela faz essa entrada bonita aqui, e o que ela faz? Ela vai até os ninhos de outras espécies, quando eles estão mais fracos, entram, elas fazem um ataque massal, muitas operárias chegando, e elas lá dentro pilham tudo. Alimento, pólen, néctar, cera, outros tipos de recursos que tiver ali dentro, elas levam tudo embora, tá certo? De volta para o ninho delas, e por vezes matam esses ninhos que elas parasitaram, por vezes só enfraquecem muito. Esse comportamento ele é encontrado em 3 gêneros dentro de abelhas sem ferrão. Aqui nas Américas, no gênero Lestrimelita, né, na nossa abelha limão, na, uh, na Ásia, na Índia, a Liotrigona, do subgênero Kleptotrigona, também faz isso, então é um comportamento muito similar ao da Lestrimelita. E ainda aqui na América do Sul, nós temos aí a Tricotrigona, que é uma abelhinha muito pequenininha, sem ferrão, só que essa aqui não faz um ataque massal. As operárias vão individualmente dentro de alguns outros ninhos, roubam e vêm. Não é aquele exército de abelhas que vem de uma vez. Tá? Então, são aí os 3 gêneros onde o cleptoparasitismo também é conhecido em abelhas sociais. Quando nós vamos pegar aqui a classificação biológica dessas espécies, nós vamos encontrar que elas são dentro aí da ordem Hymenoptera e tudo mais, nós vamos encontrar aqui então 7 famílias de abelhas: Stenotritidae, Coletidae, Andrenidae, Halictidae, Melitidae, Megaquilidae e Apidae. E você, essas são então o que nós chamamos de abelhas, sendo que as 5 primeiras famílias aqui são o que nós chamamos de abelhas de língua curta, então a estrutura da língua delas, ela é, da glossa e do formato aqui, ela tem uma estrutura mais curtinha, e 2 famílias de língua mais longa, que é a Megaquilidae e as abelhas da família Apidae. Depois a gente pode, mais para frente, mostrar um pouco sobre isso, mas é só uma informação para vocês saberem. E o número de espécies dentro de cada uma dessas famílias, eu fiz esse gráfico aqui hoje de manhã também, tá? Então veja, nós temos aí em torno de 14% são aí da família Coletidae. Dentro de Stenotritidae aqui é 0%, são só 21 espécies, tá certo? Existe até uma discussão se isso aqui não deveria estar dentro de Coletidae, um ramo dentro de Coletidae. Os taxonomistas estão aí, ainda tem algumas discussões sobre isso. Tem em torno de 15% das espécies dentro de Andrenidae, 22% dentro de Halictidae, só 1% da Melitidae, 20% de Megaquilidae e 28% das espécies dentro da família Apidae, tá certo? Então, que daria aí mais ou menos aquelas nossas 20.500 espécies, mais ou menos, que a gente tem descrito. E saiu um trabalho semana passada
que é o trabalho do Eduardo Zatara e do Marcelo Eisen, dois colaboradores nossos aqui da Argentina, e eles começam a levar, a gente já vem ouvindo há muito tempo o desaparecimento das abelhas, o declínio das abelhas e tudo mais, e o que eles fizeram então foi pegar os registros de ocorrência de abelhas ao longo das décadas e verem então quantas espécies elas eram coletadas ao longo das décadas, comparando com o número de registros. Então, veja, se você pegar aqui, ó, década de 50, 60, esses aqui são os registros de abelhas que a gente tem. Então, nunca eram muitas, né? Era uma coisa menor. E agora a gente tem aí um aumento por conta de tecnologias e tudo mais, né? A pessoa sempre tem uma foto, identifica, existem aí aplicativos de biodiversidade, o Celso daqui a pouco vai falar para vocês do Beekeep, que é o nosso e tudo mais, então você veja que os registros sobem, mas o número de espécies que estão sendo registradas, ele vai caindo ao longo do tempo. Mas esse é o gráfico que mais preocupa, veja, isso aqui ó, é a estimativa de riqueza das espécies de abelhas coletadas ou identificadas nesses levantamentos ao longo dos anos. Então veja, ó, até aqui, a década de 1990, você tinha uma coisa muito similar. E aí você tem uma queda já no começo dos anos 2000, e aqui na última década de 2010, ó, um número muito mais baixo de espécies. Né? Então, um quarto das espécies, mais ou menos, a gente não encontra mais nesses últimos levantamentos. Isso aqui, ó, da década entre 2010 e 2020. Então, sendo aí mais um indicativo. Eu também tenho algumas reservas. Eu acho que o paper esse artigo tem algumas restrições, mas os autores são muito claros em discutir essas restrições, né? Mas sim, nós temos aí então um gráfico muito claro da quantidade de espécies que vão sendo coletadas e aparecendo nesses registros, mostrando sim que essas abelhas estão em declínio e a gente precisa aí tomar bastante cuidado com elas. Vocês vão ver nas próximas aulas a importância ecológica dessas abelhas, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa aula, nossa primeira aula era isso. Queria agradecer quem ficou até o fim aí e nos vemos daqui a pouco na próxima aula. Um abraço.